o amazonês. Espia mania. Inglês, francês, espanhol e português, essas são algumas das várias línguas faladas pelo mundo todo, que além de ser praticada pelos nativos, tem conquistado muita gente. Mas tem um idioma que nós amazonenses já nascemos manjando, já sabe qual é, né? Eita, maninho, pega o beco, telezé, bocado, pai d'égua, deixa de fuleiragem, olha já, migué, chibata, agorinha de bubuia, lezeira baré, fuleiragem e vambora, cambada. É, maninho, não tem como você errar agora sobre essas expressões. Se você falou amazonês, morreu de escolar, pois seu uso diário se tornou algo tão simples que a maioria das vezes nem percebemos. Porque, maninho, pense no linguajar filé. O amazonês é um termo popularmente associado ao jeito de falar do povo amazonense. Se trata da maneira que usamos as expressões regionais para nos comunicarmos no dia a dia. Surge muitas das vezes como expressões não compreendidas por brasileiros e estrangeiros que tiveram que se adaptar a esse dialeto. Eu vim quando tinha 15 anos, faz 14 anos, e foi um pouco difícil porque quando nós chegamos em fronteira. E para minha salvação, meu pai me mandou para a escola na primeira semana que nós chegamos, porque ele já tinha tudo preparado. E quando cheguei na minha sala, tinham 2 colombianos. Aí foi um pouco mais fácil, porque eu estava totalmente perdida. O professor perguntava assim, na hora da explicação, ele olhava para mim e perguntava, ai Deus meu, na minha cabeça, cara, o cara tá falando em que idioma, meu Deus, me dá uma luz. Isso foi minha dificuldade durante praticamente 6 meses, porque eu fui me adaptando meu ouvido ao idioma. Depois da escrita, eu fui já comparando as coisas, assim, isso tal coisa, isso tal coisa. O português daqui do Amazonas ele é um pouco mais fechado. A pronúncia das outras cidades é bem mais parecida com o espanhol, como o pernambucano, ele fala, tipo, o meu nome, ele falaria Tatiana, do jeito que fala em espanhol, Tatiana. Muitas frases que eu não consigo colocar ainda no meu dia a dia, tipo, pai d'égua. Eu não entendo ainda, para mim não tem sentido aí, essa. Eu acho que com o transcorrer do tempo eu consegui adaptar as expressões difíceis. Eu acho que nessa evolução eu consegui colocar cada uma em seu devido nível. O amazonês não é reconhecido somente na fala. De vez em quando trazemos para escrito. Afinal, quem nunca escreveu para um amigo? Vambora, maninho, que deixa esse pavolagem. Por seu uso diário, o amazonês se tornou alvo de estudo sobre seu uso informal na língua portuguesa. O professor de língua portuguesa e autor do dicionário O Amazonês, Sérgio Freire, explica esse fenômeno linguístico que tem se tornado marca registrada do povo amazonense e também o que o levou a elaborar um dicionário usando o vocabulário típico daqui. O que a gente chama de amazonês é a linguagem oral amazonense, porque a língua que a gente estuda na escola é o português padrão, é o português da escrita. O que a gente nasce com ele é a língua oral. Nós aqui no Amazonas temos a nossa oralidade, a nossa língua vindo de 3 lugares. É uma herança do português de Portugal, do português europeu, por isso que a gente fala Manaus, Chiado. Nós também temos uma herança muito grande dos nordestinos que vieram para cá na época do segundo ciclo da borracha, 1940, na guerra, para coletar látex, para fazer pneu para a guerra, né, dos aviões americanos. E os nordestinos trouxeram a cultura e trouxeram a língua. Nós temos, por exemplo, escangalhado, esculhambado, égua, essas palavras todas vêm de uma herança nordestina. Nós também, claro, temos a herança indígena, né? Como ficar de bubuia, carapanã, que são termos que os índios deixaram pra gente. Esse caldeirão todo, essa mistura toda, gerou o que a gente chama de amazonês, que é a linguagem oral amazonense. Então, língua é isso, língua é cultura. Por isso que as pessoas gostam tanto, né, da questão do amazonês, porque você se identifica, você se vê na linguagem, porque ali está a nossa história, está a nossa vida. Em um determinado momento, a sociedade exige da gente que nós dominemos a língua padrão. E a língua padrão só tem um lugar onde a gente vai aprender, na escola. E a escola tem a função de ensinar essa língua padrão.
E a língua que a criança leva, né, que o aluno leva para a escola é a oralidade. O livro surgiu na época que eu fazia doutorado, eu estudava linguística na Unicamp, e aí eu tinha que fazer um trabalho de uma disciplina chamada sociolinguística, que trabalha essa relação língua e sociedade. Aí eu fiquei pensando, bom, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a pensar num pequeno dicionário da linguagem amazonense. E a ideia era essa, e a coisa foi crescendo. Então, durante quase 10 anos eu fiquei coletando esse material, trabalhando em formato de dicionário, e em 2011 saiu a primeira edição. E a ideia foi essa, foi registrar primeiro como um trabalho acadêmico, segundo como um trabalho de linguista. Essa é a minha formação. Então, assim como o arquiteto registra a arquitetura da cidade, a gastronomia registra a comida, que são marcas culturais, o linguista registra a linguagem. E a ideia do dicionário é exatamente essa, é registrar coisas que são nossas, né, da nossa linguagem, da nossa identidade. Nós temos expressões tipicamente manauaras, por exemplo, com a expressão quicão, que só existe aqui em Manaus, né? Manaus é o único lugar que chama cachorro-quente de quicão. Isso tem uma história, e a história é muito bacana. Tinha um lanche lá no Boulevard Álvaro Maia, uma Kombi, que era o lanche do Kiko, aqueles lanches de Kombi. E aí o Kiko resolveu fazer um cachorro-quente, e aí o cachorro-quente ficou muito famoso. As pessoas diziam, vamos comer lá um cachorro-quente do Kiko. E o Kiko colocou o nome do cachorro-quente dele de Quicão, apelidou. E a coisa pegou. Hoje o lanche já não existe mais, mas a linguagem ficou, a palavra ficou na linguagem amazonense. Então, Quicão só existe aqui em Manaus. Então, são essas histórias que a gente precisa registrar, e essa é a função do linguista, né? A minha função, ao fazer o dicionário, era registrar essas palavras, essas expressões e, portanto, a cultura amazonense. A gente precisa fazer esses registros porque a cultura é o que nos constitui como sujeito, né? E essa é a nossa função de quem faz pesquisa na universidade. Da fala escrita, o nosso dialeto tem tomado conta também das redes sociais. Páginas de humor têm ganhado reconhecimento com frases típicas do Amazonas. Se apropriando do amazonês em suas publicações, a página Manaus Frase surgiu com a ideia de mostrar de maneira extrovertida o dia a dia dos amazonenses. E a ideia no começo era humor mesmo, né? Acho que criei a página num dia. E desde lá, então, eu procuro gerar conteúdo para a página, divulgar evento, e sempre eu procuro postar situações do cotidiano dos manauaras, né? Então eu sempre quis que o público, os seguidores se identificassem, né? Se vissem ali na página. E com isso a página foi crescendo, já tem 3 anos. E o sucesso dela é que eu sempre estou gerando conteúdo, estou sempre procurando inovar, sempre trazendo novidade. Então é meio engraçado, né? A forma como o caboclo, como a gente fala, pronuncia as gírias, né? As palavras. Então a galera lá do sul meio que estranha, né? Que cada região, claro, tem um sotaque. Então desde pequenininho eu acredito que seja assim. Ele já cresce ali, né? Naquela cultura, naquele meio. E acaba que vai aprendendo, né? Vai se virando como o amazonense fala. Então, para cada gíria ou palavra tem um significado que é totalmente diferente do que realmente é. Tem coisas que eu nem lembro, né? É muita coisa do dicionário amazonês, é muita gíria. Tipo, pega o beco, sai fora, o leproso, galeroso, é mesmo. Então o amazonense ele meio que esquece de pronunciar como é que se fala? Acho que é o gerúndio. Ele tira o D. É como se chegando, né? Fosse só o N e o O. Ou então chegaram, cheguemos, viemos. Então é muita coisa do caboclo, assim mesmo do interior. Então eles, posta isso, posta essa situação, posta essa frase. E chega até a ser engraçado. Tem alguns conteúdos que são os próprios seguidores que mandam e eu posto, né? Eu posto, dou crédito. Então é assim que eu vou alimentando a página. Todo dia ali você tem que estar se reinventando, todos os meses, para manter aquela audiência, né? De acessos, de seguidores. Então é diferente de você fazer humor nacional. O meu não, ele é voltado para o regional, né? E dentre tantas outras páginas que tem, a gente tem que meio que se reinventar, procurar novidade e segurar ali a peteca para não cair. Outra página de grande sucesso é a No Amazonas é Assim,
que vem alcançando milhares de seguidores pela sua forma de valorizar a cultura local e, ao mesmo tempo, fazer graça com as expressões regionais. Por esse motivo, tem se tornado referência no que se diz respeito à informação e humor regional. A página do No Amazonas é Assim, ela foi criada em 2011, a priori para brincar com os estereótipos que tinham sobre as coisas como eram no Amazonas. Então, assim, para cada imagem estereotipada, vinha uma outra réplica de maneira sarcástica. Por exemplo, quando eu jogava uma página assim de tipo, no Amazonas é assim, tomar banho com os gatinhos é para os fracos, e a gente colocava um soldado do exército com uma onça, então aquilo ali, tipo, as pessoas já pensavam que era desse formato, entendeu? Ao mesmo tempo que depois eu vinha com uma imagem do Teatro Amazonas por dentro e falava nossa oca vista por dentro. Então assim, a galera se identificava. E aí a gente às vezes brincava, tinha imagens que circulavam na internet, que era de um menininho deitado assim numa cobra, tipo uma anaconda, uma piton, e a gente falava, andar de skate é para os fracos. E são imagens típicas e estereotipadas que as pessoas riam e compartilhavam. E isso ia pegando um viral, ia tornando assim uma coisa muito, muito longe do nosso pensar, entendeu? Então assim, ela viralizou para locais que a gente nem imagina, e as pessoas ficavam com aquela curiosidade, saber se era assim mesmo, sobretudo porque a página tinha o nome No Amazonas é Assim, então dava a ideia de que tudo que nós postávamos era sobre o Amazonas. Então, às vezes, tinham publicações que as pessoas gostavam e tinham publicações que as pessoas se sentiam ofendidas. E eu acho que balancear isso que era o mais divertido. Porque as pessoas que eram de fora não tinham obrigação de saber. Mas quem é daqui sabe quando é brincadeira e quando é coisa de fora, quando é só sátira ou figura de linguagem. E isso eu acho que foi a coisa mais bacana da página e foi um dos motivos a criá-la, né? A gente acaba utilizando não apenas o Facebook, mas a gente desenvolveu um portal próprio, que é o site noamazonaseassim.com.br, que já foi ao ar desde 2013 e que mensalmente a gente recebe cerca de 250 a 300 mil visitantes. Então, assim, a gente desenvolveu o próprio portal para ter essa possibilidade de arquivar vários conteúdos sobre a cidade e não apenas posts que vão se perdendo com o tempo dentro do Facebook. Então lá a gente consegue experimentar e botar muito mais texto, muito mais curiosidades. O portal ele tem basicamente 3 colunas, que é uma questão de notícias, questão de entretenimento e a questão de regionalismo. Além do portal próprio, a gente tem também o Instagram, que conta com quase 40 mil seguidores. Tem o Twitter, que tem cerca de 7 mil seguidores. E a gente está iniciando agora uma nova fase para vir através do YouTube. O principal segredo do No Amazonas é Assim é falar a linguagem própria, né? A gente tem a nossa cultura muito forte e a gente faz um conteúdo que a gente acredita. Então, assim, a gente se identifica e a gente vê as pessoas se identificarem. Então é isso que a gente atribui o nosso sucesso. A gente vê as pessoas compartilharem, comentarem e está circulando nosso material nas outras redes sociais. Inclusive em grupos de WhatsApp, volta e meia chega algum material nosso. Outras pessoas famosas também conhecem a página, acabam compartilhando o material. E tudo isso ajuda muito a gente de alguma forma. E a gente acredita muito nisso, que nosso conteúdo ele tem o DNA amazônico. Um dos formatos que a gente mais trabalha são linguajares locais, tipo mano, mana, querido, querida, ou então brincadeiras de quem participa do Polo Industrial de Manaus. Que, por exemplo, Iabata, já lavou? Não vai perder a rota, maninho. Então, assim, esses tipos de expressões, quem participa daquele contexto entende e se identifica. Quem já não participa do PIN, por exemplo, voa nesse tipo de publicação. Então, assim, a gente, como tem várias pessoas criando conteúdo, tem pessoas que fazem parte do PIN e participam conosco. Então, tem um linguajar mais próximo. E a gente vai somando, né? Tem vários formatos, várias pessoas atuando. E a gente consegue ter várias linhas de publicações. E os nossos seguidores conseguem identificar, inclusive, isso quando é um ou outro que está publicando. A gente gosta muito do projeto No Amazonas é Assim. E agora já vai para 5 anos. Então, tá pequeno, tá começando, é muito experimental. E tem coisas boas vindo por aí. Por isso que eu falei para vocês, né, de algumas novidades. Então, assim, o No Amazonas é Assim, tá mudando, tá mais maduro agora. E a gente vai continuar tendo esse bom resultado por acreditar no conteúdo que a gente faz e colocar o coração e o amazonês na ponta da língua e na ponta da web. Além do mundo virtual, o amazonês passou a ter mérito na música.
O cantor Nicolas Júnior, paraense, mas com alma de amazonense, vive há 18 anos aqui em Manaus, onde iniciou sua carreira musical. Utilizando o dialeto do estado em suas composições, se tornou figura popular em toda a região norte. Trejeitos do povo baré, espia maninho, eu sou dessas paragens, das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso nem tipo bodó, mas eu boto no toco se tu me triscar, mas rapá, eu não vi no Guaramiranga. Sou moleque doido, não venha frescar. Pegue logo o beco e saia vazado, senão numa tapa tu vai emborcar. A música, ela tem que cumprir um papel social, né? No meu caso, eu uso a música como mudança comportamental. Eu uso para a música como a música tem um poder muito grande de penetração nessas mídias, essas novas plataformas de comunicação, né? Então ela serve também como um veículo de informação, um veículo de crítica social e de mudança comportamental também. Então a música é um produto maravilhoso para se levar o que você, dependendo do que você quer, né? Para informar, para educar, né? Enfim, o uso dessa linguagem, eu especificamente fiz uso dessa linguagem porque entendi que o trabalho cabia isso. Eu tinha feito outros discos anteriores numa linguagem falando de romantismo, de amor, essas coisas que 99% das músicas falam, né? Mas não deu muito certo. No meu caso, a minha música não se comunicou muito bem. Já esse tipo de música, com uma temática regional, teve uma comunicação imediata, as pessoas se identificaram, porque é uma narrativa do cotidiano. Tem Geisline, tem o Amazonês, tem Rubenilson, que é o Preguiçoso, tem Feira da Panaí, que é uma viagem pela feira, quer dizer, Geisline, uma viagem pela periferia, né, é uma discussão sobre a periferia, né? E deu muito certo, graças a Deus, porque as pessoas se identificaram com a música. E a música, a gente sabe que a música ela tem um peso de representatividade, né? Quando você escuta uma música de amor, né, escuta uma música que te remeteu a uma situação que você viveu, de boa ou de ruim, mas que você vivenciou, aquela música, de certa forma, passa a ter uma representatividade. Quando você escuta, você assimila com aquele momento, né? Então a música tem muito disso. E eu comecei a perceber que havia um quê de identidade, que havia uma representatividade naquilo que eu cantava, porque as pessoas se apropriavam daquilo para dizer, olha, eu sou isso, eu falo amazonês, né? Eu sou caboclinho, eu como peixe, eu sou caboclo de fato. E a gente não é diferente. Falar da nossa cultura, expor o que nós somos, é de fato maravilhoso, é contribuir para o todo. Porque o que as pessoas querem quando chegam aqui é exatamente nos enxergar, é saber o que nós temos a dar. Né? É saber o que nós produzimos, o que nós somos, como nos vestimos, como falamos, o que comemos, quer dizer, nossa identidade. Então falar disso é muito importante e afirmar isso é muito importante. Seja na fala, na escrita, na música ou pelas ruas, o amazonês está sempre presente no nosso cotidiano. Que ele tem um vocabulário rico, isso não se pode negar. Tem palavras que nem mesmo a gente daqui entende direito. Mas o mais bacana disso é que tanto nós, como quem é de fora, se diverte um bocado usando essas expressões, porque não se trata de certo ou errado quando se fala em dialeto. O importante mesmo é entender o que o outro quer dizer. E cá entre nós, falar amazonês é bom que só. E quem faz da cultura amazonense seu xodó, não abre mão dele nem com nojo. Vamos acabar com essa frescura de querer outra cultura, e quem